começar esse vídeo aqui de uma forma diferente. Quero perguntar para você se você apoia, se você gostaria e se você acha que o contrato do Abel Ferreira deve ser renovado até 2027, porque esse vai ser o tópico a ser discutido daqui para frente, tenho certeza. Bom, e por que que eu pergunto isso para você? Como se já não bastasse o futebol, né, que o Palmeiras apresenta, ou no melhor, a ausência de futebol, né, desde 2023 que o Palmeiras apresenta, e que 2023 foi mascarado pelo título brasileiro, e tem para mim como pivô central desse título o Endrick, um garoto de 17 anos, e a pipocada antológica do Botafogo lá nas 11 últimas rodadas, que deixou de vencer e etc. 2024, nem preciso falar aqui, né? As eliminações patéticas para Botafogo e Flamengo, da forma que o Palmeiras jogou, mascaradas novamente por um segundo lugar no Campeonato Brasileiro, no qual contou com diversas atuações bizonhas do Palmeiras, medíocres, e que teve na figura do Estevão ali um oásis de qualidade nesse time do Abel Ferreira na temporada de 24. Tendo até perdido para equipes como Vitória dentro de casa e o jogo emblemático que o Palmeiras tinha tudo, mesmo com a ausência de futebol, tinha tudo para levantar o título mais uma vez e perdeu de forma vexatória para o Botafogo dentro de casa, levando um atropelo, um vareio de bola, né? E a gente entra em 2025 da mesma forma, com escolhas equivocadas, as mesmas escolhas do Abel que não surtem efeito, né? Que ele já viu que não deu certo em 23, viu que não deu certo em 24 e permanece em 25, tanto em questão de estilo de jogo quanto em questão de escalação mesmo, tá? Em questão de alteração. E eu não quero saber, né, se é começo de temporada, eu entendo a questão física. Eu entendo a questão física, a questão de você dar ritmo de jogo, mas não necessariamente você precisa colocar equipes não competitivas dentro de campo, ou melhor, não é por falta de ritmo que os atletas do Palmeiras não sabem jogar bola dentro de campo, não apresentam futebol. E eu digo isso porque são erros comuns, como por exemplo de marcação. Para mim, um problema de início de temporada é quando o cara dá um passe mais forte, um passe mais fraco, sente cãibras, não aguenta correr. Esse tipo de coisa, para mim, é de começo de temporada. Se o time do Palmeiras fosse um time novo, que tivesse acabado de ser montado, né, se fosse uma reformulação total, eu falava, pô, os jogadores estão se conhecendo ainda. Então por isso estão errando bastante. Mas não é nada disso. Não é nada disso. 70, 80% desses jogadores estão aí há mais de 3, 4 anos, alguns 5, 6 anos no Palmeiras, né? A gente pode falar que novos mesmo. Benedetti, que é da base e já treina com os profissionais. Alan Figueiredo, que ainda não jogou. A molecada, vai. Resumir a molecada e o Facundo. Esses são os novos jogadores, né? O restante todo já estava aí há pelo menos 2 anos. Há pelo menos 2 anos. E o Palmeiras apresenta erros do tipo: quem marca quem? É sempre uma bagunça no meio de campo. Dá dó de ver o Aníbal correr atrás dos jogadores para marcar, porque sempre tá sobrando um. E outra coisa, todos atacam a bola. Prestem atenção no que eu tô falando. É uma pena que eu não posso colocar vídeo aqui dos lances que eu separei dos jogos do Palmeiras, mas também nem precisa. Se você assistiu um jogo do Palmeiras e agora os jogos passam na Cazé TV, você pode voltar lá no YouTube e ver, se você tiver coragem para isso. Você pode voltar lá e ver como o Palmeiras é uma bagunça dentro de campo. Parece um time destreinado. Não é só problema de início de temporada. Parece um time realmente mal treinado. Parece não. É mal treinado. É mal treinado pelo Abel Ferreira. Que já mostrou muitas vezes estar de saco cheio de ser o treinador do Palmeiras. Está de saco cheio de treinar aqui no Brasil, né? Já deixou isso muito claro em declarações. E é por isso que eu fiz aquela pergunta no começo, se você é a favor da renovação. Porque tudo isso que eu falei
compete a parte técnica e tática, correto? Compete a parte de jogo, futebol, que a gente vê dentro de campo. E isso tudo, as decisões, as escolhas repetidas erradas, a ausência de futebol, os fracassos e tudo mais, isso já seria motivo suficiente para discutir a troca de treinador. Porque já aconteceu isso por muito menos com outros treinadores, tá? Luxemburgo, Felipão, entre outros, mas eu citei uns dois maiores aí da história do Palmeiras, um dos dois dos maiores da história do Palmeiras, para dizer que até com eles, por muito menos, eles foram xingados de burro e foram demitidos e a pressão foi insuportável em cima deles. Mas como se não bastasse tudo isso da parte de dentro de campo, tem também a questão comportamental, as falas, a forma como o Abel tem se expressado, que mostra como ele pensa, que é muito diferente daquele cara que chegou aqui em 2020, que é muito diferente do cara que chegou sabendo o nome de todo mundo, né? Tinha dado uma folheada no livro do Palmeiras, fez questão de se apresentar pessoalmente, né, presencialmente, e tinha dito que não veio para cá passar férias, dormia no CT e tudo mais. Aquele cara era diferente desse cara. E foi por conta daquele cara que nós, e aí eu me incluo, acabamos endeusando esse treinador. Acabamos colocando esse cara num pedestal que ele não merece. Que ele não merece. Eu vou mostrar aqui o porquê que ele não merece. Bom, eu separei alguns pontos da coletiva aqui dele para falar. E o primeiro que eu queria citar é quando ele diz que esse é o último ano dele no Brasil. E eu fico pensando, ele já deixou isso claro várias vezes, né? Que ele tá de saco cheio, que se Deus quiser é o último ano dele aqui no Brasil como treinador do Palmeiras e tudo mais. Tá, eu não quero saber para onde você vai, Abel. Se você vai sair do Palmeiras, se é o seu último ano. O que eu quero saber é como fica o Palmeiras. É como vai ficar o elenco do Palmeiras para essa temporada e para as demais temporadas. Porque eu pergunto, um treinador que já está falando há um bom tempo que é o último ano, que é o último ano, que é o último ano, entra nesse ano na quarta rodada do Campeonato Paulista, quando a torcida está protestando contra a diretoria, tá? A diretoria, porque quem vê pensa que o Abel foi xingado de burro no estádio. Ainda não aconteceu isso com ele. Ainda não aconteceu isso com ele. Mas se ele continuar dessa forma, vai acontecer. Pode escrever que vai acontecer. Mas, com todo esse protesto direcionado para a diretoria, ele vai e diz mais uma vez: Ah, esse é meu último ano aqui no Brasil. Aí eu pergunto para você: um cara que está anunciando a saída dele deveria decidir sobre o elenco do Palmeiras? Deveria decidir quais são os jogadores que chegam, quais são os que serão contratados, quais são os que vão sair, os que vão ser negociados, quem vai fazer parte do elenco. O cara que tá no último ano, assumido, né, que já não tá mais afim, que já tá cansado, já tá mostrando que tá de saco cheio da coisa toda. Esse cara tem que opinar na reformulação do Palmeiras e eu explico o porquê eu pergunto. Porque a gente não vai fechar contrato com jogadores de 6 meses, de um ano. A gente vai fechar contrato de 3, 4, 5 anos de contrato para esses caras. E aí, quando o Abel sair, se esses jogadores forem jogadores ruins, como na grande maioria que o Abel indica são ruins, né? Vide Tabata, Danilo Barbosa, Alain Pereur, o Giai, que tá aí agora que a gente pagou uma fortuna e sinceramente é pior que o Gilberto da base. Gilberto joga muito mais bola que esse Giai, que até agora eu não vi nada. A gente vai ficar com esses caras por mais 3, 4 anos depois que o Abel sair. Então é por isso que eu pergunto: um cara que está anunciando que deve sair, deveria dar palpites nas contratações? Ou o Palmeiras deveria contratar jogadores independentemente de se o Abel quer ou não quer? E outra, se já está anunciando que vai sair, vale a pena ficar com ele até o final do ano? Com todos esses problemas do futebol dentro de campo que eu já falei para vocês e que vocês já viram. E se não viram, assistam o jogo aí no YouTube. Pega um tempo livre da sua folga no seu trabalho e assiste. Assiste um pouquinho só para você ver se vale a pena. Porque o futebol desse começo de temporada é o mesmo futebol de 2024 inteiro. É o mesmo futebol de 2023. São as mesmas coisas, os mesmos problemas que não se corrigem.
que não se corrige. Pode ter o tempo que for de treinamento, parece que o Palmeiras não treina, o Palmeiras não evolui. Na verdade, parece que piora. Então, a minha pergunta é em cima disso. Vale a pena o cara palpitar em jogadores que vão ficar com a gente mais 3 ou 4 anos, sendo que ele está anunciando que vai sair? Segundo ponto, ele cita os 11 títulos ganhos, cita 400 milhões de euros em vendas por parte do Barros, né, para defender o Barros. Ele, a Leila e o Barros venderam 400 milhões, ganharam 11 títulos. E ele chega a dizer que o Palmeiras, antes da chegada dele, estava numa situação lastimável, devendo todo mundo. Essa foi a fala do Abel na coletiva contra o Novo Horizontino, que o Palmeiras estava devendo todo mundo, numa situação lastimável, e que ele, jogadores, Anderson Barros e a presidente Leila Pereira salvaram o Palmeiras. Aqui é de deixar puto, porque primeiro, quem começa a reconstrução do Palmeiras, quem salva o Palmeiras, se chama Paulo Nobre. Paulo Nobre assume um clube endividado, um clube totalmente quebrado, cheio de problemas, mas esse é o nome que reconstruiu o Palmeiras. Paulo Nobre, com um diretor de futebol chamado Alexandre Matos. Gostem ou não do Matos, o Matos foi quem participou dessa reestruturação do Palmeiras. Porque eu pergunto para vocês, se quem tivesse que fazer a reestruturação do Palmeiras lá em 2015 fosse Leila Pereira e Anderson Barros, aonde é que a gente estaria hoje? Porque tudo que está sendo colhido hoje foi plantado de 2015 para cá. Então, Abel, você é um mentiroso. Você é um mentiroso, porque o Palmeiras em nenhum momento se encontrou na situação lastimável que você apontou, e tampouco você, Barros e Leila são salvadores da pátria do Palmeiras, tá? A Leila foi importante, sim, lá em 2015 como patrocinadora. Inclusive, o discurso dela como patrocinadora era muito diferente do discurso e das ações como presidente. Lá ela gostava de contratações caras. Agora, você imagina se a gente tivesse um diretor como o defendido pelo Abel, Anderson Barros, para fazer a reformulação do Palmeiras. Se dependesse dele para montar um time, um cara que assumiu, levou um ano para conseguir contratar um outro volante. O cara levou um ano para conseguir substituir uma peça. Você imagina ele para fazer uma reformulação. É só olhar as contratações que ele fez, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores aí, a gente entra nesses 11 títulos que o Abel fala, que de fato ele foi campeão, ele teve um trabalho ali que eu acho que foi de resgate de moral de alguns jogadores, que contou com muita sorte também, né? Talvez agora você, palmeirense que é mais habilizado, vai dizer que eu tô falando merda, mas ele levou muita sorte. E eu sei que futebol se faz com sorte também, mas ele é sortudo. A classificação contra o Atlético Mineiro, só para refrescar, não vou me alongar muito aqui não. A gente conta com um pênalti que o Hulk bate para fora. No jogo de Minas, tinha o gol fora. Numa bola perdida pelo time do Atlético Mineiro, a gente conta com uma arrancada do Gabriel Veron, né? E cruza para a área pro Dudu fazer o gol. E a gente passa com esse 1-1. Tem a semifinal contra o River, que aí sim a gente faz um grande jogo lá na Argentina, mas depois, no jogo de volta, se não fosse o árbitro de vídeo ter uma atuação impecável que nunca se viu, a gente teria sido eliminado com uma atuação vexatória dentro de casa. E depois, na final contra o Santos, Rony tá cansado, isso aí ele já falou várias vezes, dele tá cansado, e por isso ele foi pra lateral do campo para tomar água. E aí a bola vai para ele, ele cruza, acerta um cruzamento. O Rony que tropeça na bola, acerta um baita de um cruzamento na cabeça do Breno Lopes. Se isso tudo não é sorte, eu não sei o que é. Eu acho que o ano que o Palmeiras jogou bola foi 2022. Naquele Campeonato Brasileiro de 2022, um futebol que a gente sabia que o time ia entrar em campo e ia ganhar aqueles jogos. Então, quando o Abel fala de 11 títulos, né, como se ele fosse o salvador do Palmeiras, eles estavam colhendo frutos de uma reestruturação que começou em 2015, sem contar os 400 milhões aqui, que ele fala de vendas, como se ele, Barros e Leila tivessem trabalhado muito para vender esses jogadores, né? Cara que tem que ser elogiado se chama João Paulo Sampaio, que é mais um que veio da reestruturação feita por Paulo Nobre
e Alexandre Matos. E se a gente tem essas vendas de Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, agora o Vitor Reis, teve Kevin, teve Giovani, que também nem foram tão aproveitados assim por você, Abel Ferreira, a gente deve isso ao João Paulo Sampaio. E você, sinceramente, dizer que é corajoso ao apostar na base, tá de brincadeira com a minha cara, tá brincando com a minha inteligência. Você sempre prefere utilizar aqueles que não estão rendendo a colocar os garotos da base. Porque, por exemplo, o Endrick, você já disse que ele só virou o Endrick, né? Que agora ele é o grande Endrick porque você mandou ele pra Disney. Com certeza foi você que fez a carreira dele decolar. Você mandou ele pra Disney e aí o Real Madrid decidiu pagar 60 milhões. Os caras monitoravam o Endrick já desde os 12 anos de idade, e o Endrick, apesar da sua sabotagem, Abel, primeiro que você fazia o moleque comer banco pra Navarro e Rony e companhia, o que já era um absurdo. Segundo que quando você colocava o moleque pra jogar, você colocava ele fora da posição que ele treinava. Isso não sou eu que tô falando, o pai dele disse que não entendia porque ele treinava de um jeito e jogava de outro. O que mostra que você subaproveita seus atletas nessa sua ideia de tentar encaixar jogadores na posição que te dá na telha e não na posição que eles rendem mais. Mas mesmo assim, porque o Endrick é um craque e conseguiu vencer mesmo a sua sabotagem, né? Vamos lembrar aqui da eliminação contra o Boca Juniors, no qual você prefere colocar o Mike de ponta, dois laterais, a colocar o Endrick no jogo. E aí, quando a coisa apertou no Allianz Parque, aí você colocou o Endrick e o Kevin, né? Inclusive, o Kevin bateu pênalti na disputa de pênaltis e bateu muito bem. Para um garoto que você dizia que não estava pronto e que tinha que respeitar a hierarquia, e a hierarquia era o Breno Lopes na frente dele, né? Então, talvez esses 400 milhões aqui são apesar de você. Porque se você tivesse sido corajoso, se tivesse utilizado o Kevin, se tivesse utilizado o Luiz Guilherme, que agora você adora falar, o Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme. Mas o moleque, quando tava aí, voando, coincidentemente, o Veiga tava em má fase, quando foi que você tirou o Veiga para dar uma sequência pro Luiz Guilherme na meia? Se você tivesse aproveitado melhor esses moleques, esses 400 milhões poderiam ser muito mais. Então são 400 milhões graças ao João Paulo Sampaio. E isso mostra mais ainda a incompetência de vocês para contratar, a incompetência desse que você elogia para contratar, porque faz 400 milhões de euros e não consegue contratar um camisa 9, não consegue contratar um meia. Imagina se dependesse de vocês para salvar o Palmeiras de alguma coisa, né? E aí eu chego no último ponto aqui, tudo isso para chegar nesse ponto que ele fala do Paulista, que é a declaração dele do Paulistão. E se não ganhar o Paulistão, ninguém vai morrer por isso. Que o Campeonato Paulista é uma porcaria, é um lixo e já deveria ter acabado, deveria ser extinto esse Campeonato Paulista. Isso eu concordo, mas eu sou torcedor. Uma coisa sou eu, você falar que o Campeonato Paulista é uma merda. Outra coisa é o treinador que ganha 3 milhões por mês pra treinar o time, pra ser campeão. Pra mim, essa declaração é tão merda quanto a declaração que ele deu no ano passado quando a gente foi eliminado, dizendo que, ainda bem que a gente foi eliminado, porque agora pelo menos a gente tem mais tempo pra conhecer São Paulo, pra passear, pra jantar nos restaurantes. Me diz em que lugar do mundo, porra, em que lugar do mundo um treinador dá uma declaração dessa e permanece no cargo como treinador, cara? E permanece intocável, ninguém fala nada. Mas também num clube onde o jogador lá mostrou o dedo pra torcida e o clube não fez nada com o jogador, o que esperar ainda mais do Abel Ferreira, que é endeusado tanto por parte dos torcedores, né, quanto pela direção. Criou-se um endeusamento em cima do cara que ele acha que pode falar qualquer coisa. E lá dentro ele não recebe cobrança, porque a presidência pensa da mesma forma. Agora eu pergunto, quando é que você vai acordar aí? Quando você, torcedor do Palmeiras, que idolatra esse cara, vai acordar? O cara que dá declaração agradecendo a eliminação porque agora ele tem mais tempo pra passear. O cara que em 60 dias de trabalho teve 24 dias de folga. E o time voltou jogando um futebol medonho, medíocre, tinha só o Campeonato Brasileiro e mesmo assim, o cara que fala que se não ganhar um Campeonato Paulista ninguém vai morrer. Uma coisa é você, torcedor, falar isso. Outra coisa é o treinador que ganha 3 milhões. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele cospe. Ele diz que a gente tá vaiando o símbolo do Palmeiras quando a gente vaia o Anderson Barros.
quando a gente vai ao time do Palmeiras que joga um futebol medonho graças ao treinador que tem. Não, ele tá cuspindo no símbolo, cara. Esse cara tá cuspindo no símbolo. Aí eu pergunto, esse cara merece ser mantido no cargo? Toda a admiração que eu tinha por esse cara foi por água abaixo. E ele fez isso. Ele acreditou que ele era maior do que ele é. Ele acredita que ele é maior do que o clube que ele representa. Ele acha que ele salvou, que ele resgatou, que ele colocou o Palmeiras no mapa do futebol. Sendo que quem fez isso foi o contrário. O Palmeiras fez você, Abel, ser alguém no futebol. Porque lá em Portugal, e não sou eu que estou falando, não. Pesquisem aí o que dizem sobre ele lá em Portugal, os programas de futebol que falam sobre ele lá em Portugal. Treinador mediano. E é exatamente isso que ele é, um treinador mediano. 3 anos só tem uma ideia de jogo, insiste nas mesmas burradas e tem sorte de que a gente tem uma base aí, de que a gente está estruturado, porque esse cara não é nem sombra do cara que chegou lá em 2020. Então eu pergunto para vocês, vocês querem o Abel Ferreira como treinador do Palmeiras ainda? Vocês apoiam uma renovação desse Abel Ferreira até 2027? Vocês acreditam que o Abel Ferreira tem condição e quer ainda continuar sendo treinador do Palmeiras? Porque para mim, ele já não quer faz muito tempo, desde quando ele assinou o pré-contrato com o Al Saad, que ninguém fala mais nisso, né? Passou como se nunca tivesse acontecido. O que mais falta ele falar? Já falou da torcida, né? Que são torcedores de Vitória, não são os verdadeiros palmeirenses. Sinceramente, termina por aqui. Termina por aqui. Coloca nos comentários aí o que você acha e seja forte para ouvir o que eu tô falando aqui e reflita. Um abraço e até a próxima.